Oi, gente, estamos aqui no último vídeo da série A Armadura de Deus e hoje vamos falar sobre a espada. Vamos ler Efésios 6, versículo 17. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. A partir desse texto, é possível entender que a nossa espada espiritual é a palavra de Deus. Vamos aprender na prática, como usar essa espada e por que essa espada é tão importante. Vamos ler Mateus 4, a partir do versículo 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponham à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. A partir dessa passagem, a gente consegue perceber de forma prática o uso da espada espiritual. E a espada espiritual é a palavra de Deus. Então, no versículo 3 diz: Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. E o que foi que Jesus fez? Ele respondeu com um versículo da Bíblia. Jesus respondeu: O ser humano não vive só de pão, mas de tudo que Deus diz. Que é um versículo que está em Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 3. Tá? Mas, tem uma coisa. O diabo percebeu que Jesus utilizou a palavra para rebatê-lo. Então, qual foi a outra tática do diabo? Usar a palavra também para rebater Jesus. Então, ele fez assim. Se você é filho de Deus, no versículo 6, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Ou seja, quando o diabo percebeu que Jesus usou as Escrituras para fundamentar o fato de que ele não ia cair na tentação do diabo, o diabo usou uma outra tática, que é usar as Escrituras também para fazê-lo cair. E o diabo faz a mesma coisa com a gente. Olha só, para a gente se defender dos ataques do inimigo, tentações, principalmente aqui é um caso claro de uma tentação, tá? Até o título diz a tentação de Jesus. Então, para a gente se defender da tentação do diabo, a gente precisa ter em mente a palavra de Deus e rebater a partir da palavra, porque foi isso que Jesus fez, tá? Mas a gente precisa ter atenção, porque assim como o diabo não desistiu na primeira vez, ele vai tentar a segunda e vai tentar a terceira. E na segunda vez, ele usa a própria Escritura Sagrada, que na verdade aqui é o Salmo 91, para vocês terem noção, para fazer Jesus cair. E no versículo 3, já foi um pouco... No versículo 3 não. Na terceira tentativa, já foi um pouco diferente. E no versículo 8, diz que depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus novamente responde com uma passagem das Escrituras Sagradas. Ou seja, aqui nessa terceira tentativa do diabo, ele foi bem direto. E Jesus, em contrapartida, ele não respondeu como a gente tentaria fazer. Quando a gente vê a tentação, a gente tenta brincar, né, com a tentação. Assim, ai, não vou cair, eu não vou não sei o quê. Ai, não, eu sei que eu tenho que vigiar. A gente, às vezes, brinca, né? O pecado não é brincadeira, a tentação não é brincadeira. Mas a gente
às vezes tende a usar a nossa própria força, né? A nossa própria lábia. A gente acha que a gente é forte, às vezes. Tem momentos da nossa vida que a gente acha que a gente é forte contra aquela tentação. Mas Jesus mostrou que a gente precisa da palavra de Deus na nossa boca para resistir à tentação. Tá? Porque não é por nossa própria força. É porque Deus nos fortalece, entende? Não é por minha própria força que eu vou vencer aquela tentação. Se eu tiver a palavra de Deus enraizada no meu coração, na minha mente, eu consigo rebater e resistir às tentações do diabo. E é muito importante vocês perceberem algo aqui, é que no início, Jesus cita Deuteronômio, e o diabo, na segunda tentativa, ele cita Salmo 91, versículo do 11 ao 12. E por que isso é tão importante? Simples. Mostra que o inimigo também conhece a Bíblia, que nem você. Tá? Às vezes você nem conhece a Bíblia, né? Você às vezes não lê nada, né? Mas você está cometendo um grande erro, tá? Porque o inimigo conhece a palavra muito bem, tanto que ele usou Salmo 91. Dentro da casa do brasileiro, vocês podem ver casa de avó, de tio, de tia, sempre tem uma Bíblia que está aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Né? Porque traz uma ideia assim, que tá protegendo a casa, alguma coisa assim. Mas o diabo conhece toda a Bíblia, gente. Todos os versículos. Se ele quiser usar até para te confundir, né? Para confundir a sua mente, para fazer você perder a fé, ele pode. Então, se você não tiver conhecimento da palavra, você não vai conseguir rebater aquilo. Entendeu? Tanto que ele cita o Salmo 91 e depois que Jesus faz. Mas as Escrituras Sagradas também diz: não põe à prova o Senhor seu Deus. Que, se não me engano, esse versículo que Jesus usa também é de Deuteronômio. Então, o que eu quero dizer aqui é que você precisa ter a palavra de Deus na sua mente. Você precisa ter um conhecimento da palavra na sua vida para você conseguir resistir às tentações. Se você continuar desse jeito, o inimigo, deixa eu falar uma coisa, o inimigo sabe que você não tem conhecimento da palavra. Então, às vezes, até com coisa assim, frívola, até coisa assim, que se você lesse um pouquinho a Bíblia, um pouquinho de Evangelho, você não ia cair. Mas você caiu exatamente porque você não tem um conhecimento da palavra. E o que diz em Oséias 6,6, se não me engano, é que meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ou seja, às vezes a gente se coloca em situações, ou às vezes a gente nos permite, né, estar em situações que a gente não deveria estar porque a gente não tem conhecimento da palavra. Simplesmente. Né? Às vezes a gente cai, mas a gente não cairia também se a gente tivesse conhecimento da palavra. Você já parou para pensar nisso? Então você pense nisso, tá? E você precisa ter o conhecimento da palavra firme. Não é só, eu leio a Bíblia, mas eu não procuro a fundo, não procuro a espiritualidade por trás, né? Não, você não vai ler a Bíblia como um livro comum, tá? Primeiramente, você deve saber disso, mas quem não sabe, eu estou explicando agora. Por quê? Porque a Bíblia é um livro profundo. Sempre tem novas explicações, vamos dizer assim. Tem sempre explicações, lições que você pode tirar da palavra. Então, por exemplo, aqui, se você parar para pensar, até que o uso do Salmo 91 aqui para fazer Jesus cair, até que faz sentido, não é? Assim, olhando no primeiro momento, não parece que faz sentido? Porque ele levou Jesus até Jerusalém, a parte mais alta, né? E disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. E complementou ainda com Salmo 91. Ou seja, tem situações que, se você não tiver um conhecimento profundo da palavra, conhecimento até a parte de contexto também, porque sempre tem versículos que você entende pelo contexto, você pode acabar caindo em tentação, você pode acabar perdendo até mesmo a fé, tá? Você pode vacilar na sua caminhada. Então, muitas coisas podem acontecer exatamente pelo fato de a gente não ter um conhecimento mais aprofundado da palavra. E é algo que a gente precisa buscar, porque nessa situação aqui, até que faz sentido. Mas Jesus rebate com o quê? Não põe à prova o Senhor seu Deus, que também é um versículo. Entendeu? Então, nós como cristãos, eu acredito que nós precisamos ler mais a palavra, tá?
Eu, você, qualquer pessoa que você conhece, nós precisamos aprender mais da palavra e buscar mais a Deus sobre conhecimento. E, gente, Deus dá conhecimento, tá? Deus dá sabedoria. Não estou entendendo nada. Eu leio, não entendo nada da palavra, não entendo nada. Ora, insiste, porque aquele que bate, recebe. E você tem que pedir com fé. Se você não tem sabedoria, você não tem entendimento, gente, para. Você está lendo aqui, você para e ora. Jesus, não estou entendendo. Jesus, não estou entendendo. Jesus, não estou entendendo. E você fica assim. Por quê? Uma hora, às vezes até durante o dia, a revelação daquela palavra chega. Entendeu? Já é uma situação assim um pouquinho diferente, mas você pode fazer isso. Você pode continuar a oração. Eu quero compreender isso aqui. Às vezes, tem a internet também, que tem certas explicações, mas tem coisas assim que nem na internet eu consigo entender direito. Então, a gente precisa buscar no secreto intimidade com Deus para que Ele nos ensine a palavra dele. Então, o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar, gente. A gente precisa orar ao Espírito Santo para que nos auxilie. Entendeu? Para pedir entendimento e sabedoria. Por que sabedoria? Porque a gente aprendeu a lição, por exemplo, vamos aqui para a luz do corpo, que é Mateus 6, versículo 22. Pronto, aqui tem uma lição. Mas a gente tem que saber como aplicar essa lição na nossa vida real. Entendeu? Então a gente precisa pedir para que a gente tenha um discernimento para conseguir aplicar aquele ensinamento na nossa vida. Então você precisa pedir sabedoria, você precisa pedir discernimento espiritual. Você ter conhecimento da palavra te livra de muita situação, tá? Te livra de problema, te livra de situação que você não deveria estar, te livra de tentação, te livra de um monte de coisa, gente. E ainda te dá base firme para você crescer continuamente no Evangelho e até mesmo ajudar outras pessoas. Além disso, a palavra, você ter conhecimento da palavra, não beneficia só você, tá? Beneficia outras pessoas, beneficia outros cristãos, às vezes novos convertidos, beneficia pessoas que não são cristãs, que às vezes querem aprender alguma coisa da palavra, né? E tem a sua vida, você está naquele círculo social, então você também pode auxiliar essas pessoas, porque é derramado óleo sobre quem está disposto também a dar, tá? Você não vai, Deus não vai derramar só óleo na sua botija só para ficar retido para você. Não é só para sua vida. Ai, eu tenho um grande conhecimento de Bíblia, eu tenho um grande conhecimento de tal coisa, em tal área, para você se exibir. Não, tá? É importante para nossa vida espiritual ter o conhecimento da palavra, mas é importante também que a gente pregue a palavra, né? Pregue os ensinamentos, pregue a forma de como nós devemos agir, de como devemos aplicar. Mas enfim, todas essas coisas são importantes, ok? Mas aqui a gente está falando também principalmente sobre o uso da espada contra ataques espirituais e na guerra espiritual. Então você precisa se revestir da armadura de Deus e principalmente utilizar a espada. Não adianta você ter o capacete, a couraça, os pés, os calçados, né? Ter tudo e não ter espada, gente. Como que você vai atacar? Como que você vai rebater? Não tem como, entendeu? Você não vai ver um soldado na guerra, pelo menos antigamente, né, sem espada, sem uma arma. Até hoje em dia a gente tem esse sistema. E na vida espiritual isso também ocorre. Porque a todo momento nós estamos sob um ataque. Todo momento estamos sob um ataque, então a gente precisa ter a arma, a gente precisa ter a nossa espada para rebater esse ataque e continuar firme na fé. Então, gente, foi esse o vídeo. Muito obrigada para quem assistiu até aqui e tchau, tchau!